Olá, senhores. Sou um homem como outros, possuído pelo desejo incessante de entendimento e compreensão, um individualista em realidade mais prática, um adorador do pensamento exclusivo e próprio, sendo algo que prezo e estimo com ouro e prata. Quero realmente enriquecer o debate no nosso meio, e vou me preocupar mais com a qualidade do que a quantidade. Acho que precisa fazer isso. Nós humanos surgimos em meio à natureza, nós respectivamente os Homo sapiens sapiens, mas já haviam outros espécimes anteriores a nós, os quais já apresentaram certos lapsos de consciência, embora não configurada do modo como nós. Uma das coisas mais fundamentais do pensamento humano é o quesito da percepção da morte. Talvez o maior evento copérnico fora a primeira percepção de indivíduo morto. O ponto principal é exatamente este: perceber o espécime humano que também iria morrer. Não acredito ser sabido que espécime humano, arcaico ou predecessor, fora capaz de perceber que iria morrer, mas foi de fato o primeiro maior evento de nossa antiguidade e também da humanidade. Acontece que tudo o que temos no hoje é derivativo desta primeira percepção claramente desenvolvida e sofisticada. Todas as coisas que nós temos estão lidando diretamente ou indiretamente com a morte. Sejam as sociedades, culturas, medicinas, ciências, todas as coisas estão lidando de modo a tornar este evento natural e factual mais aceitável e tentando adiar, dentro do possível. Tudo o que temos hoje é derivativo deste primeiro evento copérnico, desta primeira percepção que o homem que olha também é mortal. Todos os povos herdaram este primeiro evento, eles o receberam conforme o progredir do tempo, começaram a incrementar e enriquecer este primeiro evento com símbolos e entidades metafísicas, criando o que chamamos de realidade mítica. Mas os senhores poderiam me perguntar, o que é uma realidade mítica? É uma narrativa que tenta explicar a realidade, partes fundamentais do mundo, do homem e da natureza, sendo que são sempre entendimentos de como se origina o mundo, surge o homem e o destino do homem, e por que as coisas são como são. Acontecendo que sempre são colocadas em relação ao homem seres do destino chamados por deuses, espíritos, ancestrais e assim o segue. Estes seres estão intimamente ligados à constituição da realidade, sendo que por entrar em contato com o homem, suas existências se modificam e são enchidos de um significado que exprime parte da realidade. Tudo o que temos é exatamente isto. A mitologia é uma forma de linguagem que exprime sentidos e percepções oriundas de um povo, sendo que precisamos entender respectivamente como os povos entendiam estes deuses e afins, um trabalho de arqueólogos e historiadores. Iremos olhar para a mitologia mesopotâmica, procurando entender o modo mais antigo, a percepção do ser humano, e nisto entender, meus caros, como somos constituídos. Havia dois grupos de deuses, sendo os que mandavam e os que obedeciam. Os que mandavam na Mesopotâmia eram chamados por Anunnakis, e os que obedeciam eram chamados por Igigi. Eles obedeciam às ordens de um deus chamado por Enlil. Trabalhavam arduamente e, depois de certo tempo, desejaram se rebelar ao comando de Enlil, onde existe uma discussão entre os deuses. Ocorre que criam um ser humano, numa tentativa de amenizar a tensão entre os deuses Igigi, que eram hierarquicamente inferiores, onde criaram primeiramente um ser chamado por Adamu e posteriormente um ser chamado por Adapa, sendo os dois partes das facetas de Adão do judaísmo. Mas meu ponto não é analisar paralelo, mas fazer conexões para explicar meu ponto. Explicitar meu ponto. Mesmo na Bíblia, Adão fora criado para servir a um propósito. Ele é constituído primeiramente para ser embaixador e reger a criação. Uma forma de servidão a Deus. De fato, o homem é sempre um servidor a algo. Seja o divino, a sua família, seu país, ao amor, a uma ideologia, uma utopia e até mesmo ao governo. Enfim, todos nós sempre nos sujeitamos a uma forma de sacrifício por algo, válida ou não. Mas o ponto principal é que, como todas as coisas, você as serve por concordar com elas ou você só as serve por estar habituado? De fato, acreditar em algo, seja este o pensamento político empírico ou o pensamento imaginativo, o indivíduo precisa os conhecer muito bem, entendendo como funciona e se relacionam às pessoas, acontecendo de entender profundamente
pois se portar com algo, uma ideologia, religião ou filosofia, o indivíduo precisa a conhecer muito bem, no mínimo ter um pensamento crítico e analista, capaz de encontrar contradições e buscar os solucionar através de uma análise de todo o pensamento. E depois de uma análise profunda, o mesmo acaba se comprometendo com algo, servindo a ideologia a questão de como pensam os indivíduos interligados ao modo do pensamento, pois a sua razão, lógica e entendimento validaram este tipo de condição. Por exemplo, como acontece destes conservadores, estes comunistas que não entendem direito sua forma de política, os quais negam inúmeras coisas, ou mesmo não conhecem, por estes estarem somente baseados no pensamento e no modo como as pessoas se referem a eles, não entrando em contato com o que falaram essas pessoas e também não conhecem o modo como foram os arranjos que falaram. Por exemplo, se você perguntar qual é o comunismo que alguns seguem, pode perguntar se é o de Trotsky, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Fidel Castro e outras figuras, podendo ser o do Luiz Inácio. Como também pode perguntar os títulos conservadores se o deles é do Burke, Locke, Roger Scruton ou do Jair Messias, além de outros. Mas a questão é que quem eles se referem quando falam sobre comunismo ou conservadorismo mostra como eles enxergam. E com isso o nível de seu entendimento, exigindo uma conversa mais intelectual e profunda conforme os entendimentos das respostas e os níveis delas. E com todo respeito, claro, mas quem se referir ao Messias, Jair Messias Bolsonaro e Lula, acredito que a conversa deva acabar no instante de pronúncia o nome deles. Não consigo imaginar alguém com raiva por eu dizer que os dois são limitados em articulação narratória. Mas se alguém falar que eles têm uma boa oratória, eu não levo a sério não. Enfim. Calma aí. Eu não sei como levar a sério não, cara. Senhores, se puderem me seguir em minhas mídias, ficarei agradecido. Estão todas no comentário fixado.